Agora que você já sabe para que serve a linguagem Markdown, pega papel e caneta aí, porque você vai anotar quais são os comandos, quais são as instruções dessa linguagem a partir de agora. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do módulo 2 do seu curso de Inteligência Artificial. O meu nome é Gustavo Guanabara e já o Ramiro Lobo tá chegando aí para mostrar a sintaxe, como que você vai fazer com que o Markdown comece a funcionar. No vídeo anterior a gente falou sobre as origens, como surgiu a linguagem Markdown e qual é a sua principal utilidade. E agora a gente vai começar a fazer coisas com a linguagem Markdown. E você vai aprender a criar marcações para cabeçalhos, para ênfases, para listas, links, imagens, codificação, tabelas e citações. Então anota tudo, fica ligadinha que o Ramiro tá chegando aí, mas logo depois do recado do nosso patrocinador, que é muito importante também. Eu vou fazer uma pequena interrupção na sua aula para te apresentar a nossa nova patrocinadora, que é a Academia Hostnet. E eu já vou adiantando que assinando agora mesmo você garante 50% de desconto na anuidade e ainda pode parcelar o pagamento em 10 vezes sem juros. A Academia Hostnet conta com vários cursos nas áreas de inteligência artificial, criação de sites, de lojas virtuais e automação de marketing. E com uma única assinatura você tem acesso liberado a todos os cursos, participa de uma comunidade onde os especialistas vão tirar suas dúvidas e ainda garante certificado de conclusão a cada curso completado. E os cursos são 100% online, você estuda no seu ritmo e usa as ferramentas na prática, com tudo demonstrado passo a passo, baseado em projetos exclusivos que são construídos do início ao fim por profissionais que atuam na área. Aponte agora mesmo o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse o link que está na descrição dessa aula. Conheça agora mesmo a Academia Hostnet e tire aquele seu projeto do papel. Vamos voltar à nossa aula. E agora que você já sabe os princípios do Markdown, né? Já sabe de onde ele veio, quem foi que criou, já viu a treta lá, não precisa parar a aula para ver a treta, deixa a treta para depois. A gente vai começar a ver a sintaxe básica do Markdown e como produzir conteúdo usando esse formato. É bem simples, você vai ver, e a gente começa com uma das coisas mais importantes de todo o texto, que são os cabeçalhos, são os títulos, né? Existem níveis exatamente como existe no HTML. Os cabeçalhos são criados usando o símbolo de hashtag, cerquilha, jogo da velha, chame do que você quiser. Que você quiser. Dependendo do número de cerquilhas, você define o nível de cabeçalho de H1 a H6. Depois das redes sociais fica difícil não olhar e pensar como hashtag, né? Sim. É porque, assim, a gente que é antigo, né, chamava de... É cerquilha, né? Cerquilha. Quando eu aprendi lá na época do início da programação, é o símbolo de cerquilha. Os programadores chamavam de cerquilha, os leigos de jogo da velha. Isso, jogo da velha, gradezinha, enfim. É esse símbolo aí que tá junto do número 3 do seu teclado, provavelmente. Se você não sabe HTML, você saiba que tem 6 níveis de título. Se você sabe HTML, você sabe que existem 6 níveis de título. A hierarquia, né? O título principal é o H1, H2 são todos os subtítulos de H1 e assim sucessivamente. No caso do Markdown também tem isso, ó. Eu criei lá, ó, cabeçalho 1, cabeçalho 2, cabeçalho 3. Então, o H1 é sempre um cabeçalho mais importante. Só que isso aqui não é HTML, isso aqui não é SEO. No SEO, a gente geralmente só usa um H1. Aqui não tem problema nenhum. Toda vez que você for escrever um prompt muito grande, Guanabara, então você coloca lá, por exemplo, objetivo. H1, esse descreve o objetivo. Aí, por exemplo, tarefas, é como se fosse outro bloco, vamos dizer, do meu prompt. Eu posso ter outro cabeçalho 1, outro H1 ali, tá? Aqui não é SEO, então você pode usar, só que tenta usar o H1 para fazer as divisões maiores, né? Isso, e ele vai ser o mais importante. Dentro do H1, se dentro dos objetivos eu tenho uma lista grande de coisas, eu quero usar cabeçalho para destacar, eu vou usar H2. Isso. Se dentro daquela opção do H2 eu preciso de mais destaques, eu vou usar o H3, ou seja, cabeçalho 3, né? Tô falando aqui de HTML. Tá? Então é aquela hierarquia, todo mundo já escreveu um texto e sabe que tem o título maior, o próprio Google Docs tem lá o título 1, título 2, título 3. Isso, exatamente. É importante, assim, para você que tá assistindo em casa e só tá, né, só ouvindo, não pense que você, na hora que você olhar a tela agora, você vai ver, o primeiro cabeçalho é uma hashtag, o segundo cabeçalho é a segunda hashtag, o terceiro cabeçalho é 3 hashtags. Não é isso. Na verdade, os títulos principais são uma hashtag só. Quando você botar 2 hashtags, são subtítulos dentro desse título. Dentro de um título principal, né? Isso. Eu gosto de explicar isso usando o índice de um livro como exemplo. Se você pegar um livro, você vê lá que
os capítulos são os títulos principais, né? Você tem o capítulo. É como se os capítulos do livro são uma hashtag, que é o cabeçalho 1. Aí dentro do capítulo eu tenho subitens, né? Eu tenho outros assuntos, vários assuntos. Cada assunto desses são 2 hashtags. Cada assunto dentro do capítulo. E aí vamos supor que um assunto ele é muito grande, tem que partir em outros assuntos intermediários. Aí eu uso 3 hashtags. É uma questão de hierarquia, não é uma questão de contador, certo? Então, cuidado aí. Sim. E você só pode usar até 6 símbolos de jogo da velha. Não pode usar mais do que isso. Igual no HTML. Eu tô só chamando a atenção porque eu, às vezes, vejo algum prompt da galera que vem da criação de site. Aí eles colocam lá um cabeçalho principal e depois só usam H2 e H3. Aqui não tem SEO de prompt. Você pode utilizar na mesma hierarquia que o Guanabara falou de livros. Então, imagina que teu prompt é tão extenso que é como se fosse a parte 1, capítulo 1, a parte 2, você pode utilizar o outro título do nível 1, né? Na tua organização sem problema nenhum. Beleza. Fechado então. Então, títulos, cabeçalho. Depois você vai ver exemplos. A gente vai passar aí. Do próximo capítulo pra frente, a gente vai usar Markdown sempre, né? Sempre que for um prompt grande. O próximo assunto, depois de cabeçalho, a gente vai falar sobre negrito e itálico. O negrito e o itálico tem 2 maneiras de fazer cada um, né? É verdade. 2 formas de fazer negrito. Eu só uso uma. Eu também só uso uma. Vamos ver se a gente usa o mesmo? Eu uso asteriscos. Asterisco pro negrito. E tem o sublinhado também, né? O itálico, eu quase não uso itálico. Você me lembra qual é o itálico? O negrito são 2 asteriscos, o itálico é 1 asterisco só. Ou um sublinhado. Asterisco. Então, e a dica que eu dou é a seguinte: o que eu faço? Quando é negrito, eu uso 2 asteriscos, e quando é itálico, eu uso 1 sublinhado. Entendeu? Porque pode ser o asterisco ou sublinhado, né? Para visualmente... visualmente diferenciar, porque o sublinhado ele cola um no outro e às vezes você fica na dúvida se é 1 ou 2 que tem ali, né? Inclusive na tela agora, você tá vendo um sublinhado grande, na verdade tem 2 underlines ali, são 2 sublinhados colados um no outro. É porque a minha fonte geralmente cola um no outro. E eu no meu dia a dia, eu uso muito isso que tá aparecendo aí na tela agora. Pro negrito eu uso 2 asteriscos e pro itálico eu boto 1 sublinhado de cada lado, até para poder diferenciar visualmente, né? Achei bacana. Acho que é um uso bem eficiente para quando... Não é nem para IA, é para você, quando você for ler. É exatamente por isso que eu uso a simbologia trocada, né? Não trocada, né? Eu uso um símbolo, outro eu uso outro símbolo. É isso. Porque senão, se eu usar, por exemplo, sublinhado... Eu boto 2 sublinhados pro negrito. Dá pra fazer isso, tá? Você na sua casa segue. Não, mas eu prefiro o negrito com 2 sublinhados. Beleza, sem problema nenhum. Show de bola. Eu tô dizendo o que eu prefiro. Eu prefiro 2 asteriscos de cada lado pro negrito e 1 sublinhado de cada lado pro itálico, porque aí quando meu olho bate, eu já sei o que é. E na verdade, Ramiro, eu não sei se no Markdown tem essa filosofia, mas no HTML é isso, né? A semântica do HTML trouxe isso. Qual é a diferença pro texto de um negrito e pra um sublinhado? O negrito são termos fortes. Por exemplo, quando você estuda aí na faculdade, tópico frasal. O negrito seria o tópico frasal. Seria assim, esse termo aqui, teu olho tem que ir direto ali, porque esse é o termo mais forte. E o itálico é a ênfase. Dá uma olhada aqui, que isso é importante, mas não é o mais importante de tudo. Não é o mais importante, é isso aí. Eu uso com essa filosofia. Eu até esqueço do duplo sublinhado ali, tá? Do duplo underscore. Por quê? Quando eu peço para a IA fazer alguma coisa e me devolver em Markdown, a IA sempre me devolve com 2 asteriscos. Então, eu sigo o que a IA me devolve. Sim. Eu acabei fixando, porque toda vez que eu peço, ela vai me devolver com 2 asteriscos. Eu nunca, em nenhum momento, a IA me devolveu com 2 sublinhados, né? É verdade. E aí bate com aquilo que eu falei lá do WhatsApp. No WhatsApp, se você quiser negrito, é 1 asterisco, e se você quiser itálico, é 1 underscore, é 1 sublinhado. É um pouco diferente do que é colocado no WhatsApp, porque o WhatsApp é aquela mensagem rápida, e isso foi feito para economizar. Por que eu vou botar 2 asteriscos se eu posso botar 1? Exatamente. E diferenciou, usou símbolos diferentes, não tem tantas opções assim, tá beleza. E é importante dizer o seguinte, Ramiro, esse é o caractere de sublinhado, não é o sinal de menos. O sinal de menos serve para outra coisa. Exatamente. É que é exatamente o próximo que a gente vai ver, né? O próximo a gente fala sobre lista, exatamente. Nas listas, você, inclusive, tá dizendo outro aqui, ó. Listas não ordenadas usa hífen, né? Asteriscos, 1 asterisco só, ou sinal de mais. Então, tanto faz você usar um hífen, sinal de menos. Eu só uso o hífen.
Para lista não ordenada, eu só uso o hífen. Vou te dizer, sabe o que eu faço? Eu até botei aqui embaixo para você. Eu faço assim, ó. Quando eu tenho uma lista de níveis, o primeiro nível de fora eu uso menos, e quando eu tenho um sub-item do item de cima, eu uso mais. Senão, se eu tenho muita coisa. Se eu tenho muita coisa, eu não sei se aquele item é um item ou se é um sub-item do item anterior. Exatamente. Eu não me perco porque eu sempre faço a indentação. Se é um sub-item, eu sempre indento. Agora, quando eu vou ter sub-itens, aí eu procuro não utilizar listas não ordenadas, e sim ordenadas, porque aí eu boto um e o outro eu boto 1.1, 1.2. Porque às vezes, por mais que eu faça com indentação, eu copio e colo para outro lugar, às vezes eu posso perder essa indentação. Exato, era isso que eu ia falar. A indentação, indentação para você que está em casa, por que estão falando de indentação? É exatamente isso que está acontecendo aí na tela. O sub-item 1 e o sub-item 2, além de estar usando outro símbolo, ele está um pouquinho mais para dentro. Ele tá. Alguns alunos meus falam assim, irmão, mas tá meio bagunçado. Não tá bagunçado, tá organizado. Depois você vai ver que isso não é uma bagunça. Mas tá torto. Não tá torto, tá organizado da maneira certa. Você vai acostumar. Geralmente a gente indenta com a tecla Tab do seu teclado, né? Que são duas teclas embaixo do ESC. Eu indento com espaço, Guanabara. Eu indento com Tab. Porque o Tab, cada editor tem um. Tem editor que são 4 espaços, tem uns que são 2. Eu gosto, não sei porquê, eu sou viciado em 3 espaços. Tu faz 3? Eu uso um Tab. Eu uso um Tab e vida que segue. Não, mas eu sei que o certo é Tab. Até porque Tab eu levo para outro editor, ele se reorganiza de acordo com a configuração do editor, que eu posso reconfigurar isso, tá? Exato. E se você é programador, e o programa em Python, você sabe que a indentação é essencial. Sem indentação, o Python não funciona. Quando é programação, eu uso Tab. Isso. Porque o meu editor de programação já está ali bonitinho. E eu uso o Tab porque eu sei que é melhor. Mas não sei porquê. Eu lembro quando eu comecei a programar que eu não usava Tab, eu sempre usava, não tinha esse negócio de Tab, era espaço. É um vício que vem de muito tempo. Sim. E mesmo quando eu uso a lista ordenada, quando eu boto 1.1, eu também boto com a indentação para ficar visualmente claro para mim, tá? E você que é jovem de TI, você fala, mas para que essa conversa de espaço, Tab? Dá uma pesquisada como é que eram escritos os códigos em COBOL, uma linguagem antiga. O COBOL tinha a coluna certinha para você começar a escrever. É bizarro, né? Tinha um papel para você escrever teu código em COBOL. Pesquisem, jovens. Vocês vão ver. Ontem, os meus alunos, eu estava dando aula ontem de noite, e aí os meus alunos estavam tendo aula de PHP comigo. E eu estava dando uma aula, era o último ano, né, sobre consumo de APIs. E aí eu mostrei para eles que dava para consumir uma API com 6 linhas de código. Simples. Eles falaram, caraca, na tua época era assim, Guanabara? Eu falei, não, na minha época nem tinha API, na verdade. Nem tinha API, né? E qualquer API coisa... é uma coisa muito mais moderna, não foi da época que a gente começou a programar. E eu falava assim, mas qualquer coisa que você quisesse fazer era uma quantidade muito grande de linhas. Aí eles falaram, a frase eu adorei, eles falaram assim, caraca, Guanabara, a tua geração correu pra nossa geração conseguir andar. Eu falei, é isso aí, filho. Tá achando difícil programação, vai dar uma olhada como é que era um código COBOL. Vou falar muito rápido aqui para não sair do foco do vídeo. Quando eu usei uma API pela primeira vez, né, lá atrás, há mais de 20 anos, eu comecei a aplicar. Tanto que na Rochenet hoje... Tudo é por API, né? Tudo é por API. Por quê? O cara que escreveu a API, por exemplo, do DNS... E ele deixou toda a API ali, geralmente é da infra. Quando vai pro dev, o dev não sabe o que está acontecendo ali atrás. Ele simplesmente chama a API no painel de controle e faz toda aquela execução. Ele nem precisa saber, né, Ramiro? É só saber como pedir e como tratar o dado que chega. É isso. É a melhor coisa que tem. E aí você consegue separar as equipes e cada um cuida da sua. É isso aí. Perfeito. Então, voltando aqui às listas. Esse é o jeito que eu gosto. Esse jeito que tá aparecendo na tela aí, bonitinho. Eu gostei é o jeito que eu gosto. Vou adotar. Obrigado. Então, como o Ramiro disse, uma lista ordenada, numerada, né? É desse jeito aí, ó. Você tem que fazer o subitem. Um detalhe, Guanabara, sempre tem que ter um ponto no final, tá? Então, tá vendo? 2.1 do subitem de 2.1 ponto. Tá? E entre o 2 e entre o 2.1 não tem espaço nenhum, é tudo numa tacada só, né? Bota 2.1, tudo grudadinho, ponto. Isso, tudo grudado. 2.1 ponto. Isso, tudo sem dar espaço. Isso, vai ter espaço porque você vai escrever só, tá? E depois do ponto, né? Isso, depois do último ponto. Assim, se você vai mandar para o teu prompt uma lista de coisas longa, e principalmente em cada opção com textos longos, e se vai ter subitem, se não for ter subitem, pode utilizar a não ordenada tranquilo. Mas vai ter muitos subitens.
Usa sim com a numeração, porque você vai evitar que você se perca. Tá? Sim, você mesmo na hora de ler, você sabe que aquilo ali é um subitem do item anterior, entendeu? Do item 2. Já pensou se eu colocasse aqui 15 subitens? Vai ter uma hora que vai subir, às vezes some o item principal e eu não sei mais de que subitem eu estou trabalhando, entendeu? É verdade, você sabe o nível, estou no segundo nível do negócio, né? Então é isso. Então faz desse jeito aí. Você pode mesclar, né, Guanabara? Por exemplo, eu poderia colocar 1 ponto, primeiro item, 2 pontos, segundo item. E aí, no subitem, eu poderia colocar espaço e só um traço. São um traço, um asterisco, um mais. Dentro da lista ordenada, eu posso ter subitens não ordenados, tá? Sim, sim. Nada impede. Eu nunca usei, mas eu não sei nem se pode, porque no HTML pode. A lista ordenada ela pode ser numérica, ela pode ser numérica romana ou literal, né, com letras. No Markdown acho que é só número, né? Não sei. Tá aí, boa pergunta. Bota nos comentários aqui você. Isso aí. Quem pesquisa e quem descobrir aqui, bota nos comentários. Isso. Se funciona, se o Markdown permite que eu faça listas ordenadas usando romanos, usando letras. Deixa o pessoal fazer a pesquisa. É isso aí. O próximo é aquele já citado aqui, né? É como fazer link, que eu nunca lembro a ordem. Eu sei que é parênteses e colchete, mas não sei se é por... A gente não vai lembrar, Guanabara, porque a gente não tem mais idade para lembrar. Mas o pequeno gafanhoto que está assistindo, se for da galera jovem, que tem muita gente da nossa idade assistindo esse curso, sim. Se for da galera jovem, vai decorar com facilidade. A gente não cabe mais nada no nosso HD. Ó, eu decoro no dia que eu tô usando. Passou uns 2 dias, eu falo, putz, é parêntese primeiro ou é colchete primeiro? Sempre dá errado. Mas eu tô te dando a resposta aqui. Primeiro o colchete pro texto, né? E o parênteses pra URL, pro link único, né? Exemplo aí, ó, o site do Ramiro. Então, colchete Ramiro Lobo, https://www.ramirolobo.com é o link. Então, sempre que você quiser fazer um link, representar um link, você bota primeiro o texto que identifica ele, entre colchetes, sem espaço. Você abre parênteses e coloca a URL. E Guanabara, pra que eu vou usar isso? Para várias coisas. Por exemplo, você está escrevendo lá um prompt no Markdown e você quer, por exemplo, que ele consulte a documentação do PHP que está lá no brphp.net. Você vai se referenciar o link dessa forma. Sim, verdade. Quer ver um exemplo prático? Mas não precisa, isso aí é frescura. Olha só o link que eu vou criar aqui agora para a aula 1 do primeiro módulo do curso de IA, por exemplo. Tá ali, ó. Aula 1 de IA. Olha só, esse link não é nada amigável, né, Ramiro? É um código que não dá nem pra decorar, né? youtube.b.jqmbu vai ditar isso aqui pra uma pessoa? Ela não sabe nem pra que serve esse link. Se ela olhar antes, dentro do colchete, ela sabe que isso aqui é aula 1 do curso de IA. Exatamente, perfeito. Tranquilo? Então, para fazer link, usa esse padrão aí. E também dá pra gente fazer imagem, né, Ramiro? Pra colocar a referência à imagem. A mesma coisa, né? As imagens são inseridas. É muito parecido. Só que só tem um negocinho na frente. É só você botar uma exclamação na frente. Você bota exclamação, sem espaço nenhum, entre colchetes a descrição da imagem e entre parênteses a URL dessa imagem. Ou seja, se você decorar o link, não vai ter dificuldade para decorar a imagem. Exato. Eu e Guanabara, porque a gente não tem idade mais para isso, mas aí a gente consulta quando a gente precisa. Mas essas duas questões, tanto imagem como link, a gente usa muito pouco. Tá? Sim. Então, se você esquecer, cara, não anotei, cara, vai lá no ramirolobo.com, ferramentas, e você tem lá a Markdown para ChatGPT, você vai ter o artigo ali todo mastigado, vai lá, copia e cola, não precisa nem ler. Isso aí. Já vai direto onde você quer, copia e cola. Isso aí, perfeito. O próximo item é bem simples, mas também bastante útil. É que eu até citei como eu fazia os títulos anteriormente. As linhas horizontais. Para fazer uma linha horizontal, é só você usar 3 sinais de menos colado, né? Não é o underline. São 3 sinais de menos colado. É exatamente como vai aparecer aqui, ó. Eu usei até uma fonte mais fácil de identificar. Dá pra ver que tá separado ali. Guanabara, você sabia que nos prompts muito grandes, são muito grandes os prompts que você usa para separar os blocos do prompt? Porque às vezes você tem um prompt que você tem todo um preparo da IA, ensinando ela a fazer o que você quer, aí depois no final que você vai formatar a saída, e eu percebi que o ChatGPT,
quando eu pedia para ele revisar um prompt muito grande, ele sempre me devolvia com mesmo, com 3 de linha. Aí eu passei a usar e visualmente é bem interessante. Eu tenho gostado muito. Ah, legal. Então use também para visualmente, por exemplo, se o teu prompt tem 3 partes que cada uma faz uma coisa diferente, quando você bate o olho, você já sabia que começa a segunda etapa do prompt, entendeu? E um conselho que eu dou, use esses 3 símbolos numa linha só ele, né? Tipo um comentário de linguagem de programação. Você bota 3 traços, não bota mais nada, não escreve nada depois. Isso. Beleza? Não é uma lista, né? Próximo tópico, blocos de código, já que a gente fala para muita galera de TI. Se você não é de TI, só aguarda um pouquinho que já a gente passa essa parte. Mas a gente pode colocar blocos de código. Já vem uma pergunta, para que eu vou colocar blocos de código no prompt? Simples, às vezes você quer você quer que a IA escreva um código para você e você quer dar um código teu como exemplo para dizer como que ela deve seguir. Um exemplo simples que você vai utilizar. E a regra do Markdown é, se for uma linha só, você quer... eu não entendi esse comando print. Bota o comando print entre crases, né? Entre 2 crases. Uma de cada lado. Agora, você quer um bloco? Olha só esse código que tá dando errado. Tem 10 linhas de código. Que eu criei. Isso, aí você bota 3 crases, cola o código e fecha com 3 crases. Vou mostrar um exemplo aqui. Tá lá, ó. Beleza? Então, a primeira linha contém um código que é a palavra código. Então, ali poderia ser... Você está descrevendo no prompt, use a variável de nome tal, faz parte do código, ou o comando tal, ou a function tal, né? Agora, embaixo, Guanabara, começa o código, você colocou, na primeira linha tem 3 frases juntas, está dizendo que a partir dali, tudo que tiver abaixo vai ser código. E vai terminar quando ele encontrar novamente 3 frases juntas. Então, aqui onde está escrito, essa é uma linha de código, poderia ter uma linha, 2, 3, 4, que tudo que tiver ali entre primeiras 3 frases e as 3 últimas é tudo código. É considerado código, beleza? Então, faça isso funcionar. E outra coisa que eu consigo fazer também com blocos de código é identificar a linguagem na qual esses comandos são feitos, né? São escritos. Um exemplo aqui, botei 3 crases, Python, botei o código de uma função, né? Uma função de exemplo simples, que é o simples olá mundo, e fechei com 3 frases. Então, assim, aquele bloco, tô dizendo que ele é um bloco que dentro tem um código, exatamente como o Ramiro explicou há 3 segundos atrás. Só que eu tô identificando. Tô identificando a linguagem, né? O Guanabara tá dizendo que esse código é feito em Python, não é obrigatório. E aí você pensa, por que eu vou fazer isso? Porque às vezes, sei lá, você está escrevendo um prompt que trabalha com 2 linguagens muito parecidas. Existem linguagens com sintaxe muito parecidas. E aí, para não ter dúvida, você identifica qual a linguagem que está sendo utilizada ali. Perfeito. Outra coisa que você consegue fazer no Markdown são as citações, né? Uma citação é, vou me referenciar a um outro texto, a um outro autor, a um determinado livro. Eu consigo utilizar o sinal de maior para isso, né? Então, eu posso fazer uma citação desse jeito aqui, um exemplo de citação, e pode ter várias. Cada linha da citação tem que ter um sinal de maior na frente, né, Ramiro? Geralmente usa o sinal de maior e bota um espaçozinho ali, né? Sim. Eu acho que não é obrigatório, mas é legal para ficar visualmente bonitinho. Porque na verdade você vai olhar e vai falar assim, isso é uma lista. Não, não é uma lista, isso é uma citação. Você já sabe que o símbolo de sinal de maior é uma citação. Isso aí. Esse vai usar bem pouco, mas enfim. Bem pouco, eu nunca utilizei. Não tá prompt, né? Nunca utilizei. Mas... E um que eu nunca utilizei em prompts, eu só obtive em resultados, né? O resultado em forma de tabela são as tabelas em Markdown. Dá para você criar uma tabela utilizando o Markdown, utilizando os sinais de mais e de barra em pé, né, que é o pipe, sinal de menos, eu não tenho mais, né, não existe mais. Não tem. Agora, como resultado, eu já recebi bastante tabela assim. Só que o ChatGPT é engraçado, né? Às vezes ele tá montando a tabela desse jeito, daqui a pouco ele vai lá e transforma ela em tabela HTML mesmo. Já viu isso? Ele visualmente. Vem escrevendo, aí depois quando ele termina, ele transforma ela visualmente. Mas você vê ele escrevendo a tabela desse jeito. Exatamente. Então, se você precisar fazer uma tabela, é desse jeito aí que você vai especificar. Eu vou te passar no prompt, eu vou te passar alguns dados de exemplo, né? Tem como você... Uma das técnicas boas de engenharia de prompt é você citar exemplos. Não, olha só, os dados que eu quero analisar são esses aqui. Se está em forma de tabela, você consegue utilizar essa sintaxe aí. Se você tiver a tabela em arquivo, você pode anexar, mas se você não tem, você montou ali na hora, você pode passar aqui, que ele vai entender que é uma tabela e vai ficar tudo perfeito.
Se você acompanha a gente aqui no Curso em Vídeo há bastante tempo, sabe que o nosso foco é sempre nos cursos. Só que eu não sei se você conhece uma iniciativa nova que aconteceu há algum tempo atrás, que foi o lançamento do nosso Experience Podcast, que é aquele podcast que tenta te ajudar com a tua carreira. E nesse momento em que eu tô gravando esse vídeo, a gente já gravou mais de 40 episódios com profissionais da área, dando dicas de carreira, contando suas experiências no mercado de trabalho, e com certeza isso vai te ajudar pra caramba na sua carreira. Não necessariamente você copiar o que a outra pessoa fez, mas pra você entender que nem tudo que é planejado acaba acontecendo, vai aprender sobre algumas posturas a se tomar e essas histórias podem te inspirar. Então não deixa de acompanhar o Experience Podcast acessando a nossa playlist ou a aba de podcast aqui do canal do Curso em Vídeo. E aí, anotou tudo? Anotou quais são as marcas que você tem que fazer dentro dos seus prompts a partir de agora? Você não tem noção de como isso facilita na organização da preparação dos seus prompts e na clareza dos resultados. Você vai começar a ter respostas muito melhores utilizando essas marcações que a gente viu durante essa aula. E no próximo vídeo, a gente vai botar a mão na massa e a gente vai mostrar exemplos de prompts bem elaborados utilizando o Markdown e vocês vão ver que o resultado é muito legal. Então, o próximo vídeo logo em sequência é botando a mão na massa. Nós vamos ver exemplos, 4 exemplos na prática de uso de Markdown em nossos prompts. Você não perde por esperar. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Se inscreve, faz o mesmo de sempre. Isso ajuda pra caramba a gente.